E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre criptomoedas, Bitcoin e também sobre a China, que tá colocando tanques de guerra nas ruas para proteger os bancos. E você vai entender a relação do que eu vou falar da China e com as criptomoedas, beleza? Na primeira parte, vamos trazer uma parte mais fundamental e depois, na segunda parte, eu falo sobre o preço, tá bom? Muito bem. Antes, pessoal, já vai deixando o seu like aí, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos que vamos, tá? Bom, aqui, pessoal, tem esse vídeo no Twitter que tá rolando agora aqui, dos tanques, justamente dos tanques de guerra aqui na China, né? Então, eu já trouxe alguns vídeos passados sobre o problema que os bancos chineses estão tendo, certo? Então, são algumas províncias lá que estão tendo problemas com saques. É um silêncio esse protesto que vocês não fazem ideia, pessoal. É um silêncio, né? E aí, então, as pessoas lá foram protestar porque não conseguem fazer o saque, né, do seu capital nos bancos. E aí, então, a China colocou esses tanques justamente para proteger os bancos, né? Onde as pessoas, né, os correntistas, estão com as contas congeladas, eles estão com as suas economias congeladas, o que põe também em xeque a saúde financeira dessas instituições e da própria China, né? Então parece que a coisa lá tá ganhando proporções ainda maiores. E aí, Gabriel, por que você vai falar dessa coisa da China aí? Volta a falar disso, a gente já falou aqui no canal. Por que você vai falar disso se o assunto é criptomoedas? Muito bem. A grande questão, pessoal, é que o Bitcoin ele foi criado justamente após a quebra do Lehman Brothers na crise do subprime lá nos Estados Unidos. O Brasil já teve aí um confisco da poupança, né? Então, o plano Collor, né? Talvez a China esteja tendo um plano Collor, quem sabe? Mas a grande questão é que já no Brasil aconteceu das pessoas perderem as economias por conta de um congelamento, de interferência, de um roubo estatal, onde simplesmente o governo foi lá e confiscou a poupança das pessoas, do nada. Até hoje tem pessoas querendo receber o dinheiro de volta, né? E nos Estados Unidos, recentemente, a gente viu ali em 2008 a quebra de um banco que colocou em xeque a segurança do sistema financeiro atual. E aí o Bitcoin vem justamente surgindo, né, criando uma solução para você ter a custódia dos seus ativos. É claro que para você ter a custódia dos seus ativos, você precisa ter em mãos a posse das suas chaves privadas. Isso você vai conseguir sacando o dinheiro da corretora e mandando, por exemplo, para uma hard wallet, para uma Trezor, para uma Ledger, uma Cold Wallet, você pode instalar no seu computador e tal. Eu acho um pouco mais complicado e um pouco mais inseguro você fazer isso. Uma hard wallet é muito mais fácil, muito mais segura, né? Porque daí você não precisa se preocupar com vírus, etc. Então, a posse, né, o Bitcoin só vai ser seu quando estiver na sua posse as chaves privadas. Se as chaves privadas estão com a exchange, ele não é seu. Se essa exchange quebrar ou resolver confiscar, ou sei lá, você vai acabar tendo o mesmo problema que você tem com os bancos hoje. Então aí está, né, o fundamento do Bitcoin. Depois, pessoal, a gente vai falar agora então sobre a Tesla, né? Então a Tesla está vendendo aí cerca de 75% da sua reserva de Bitcoin, então por cerca de 936 milhões de dólares, né? Quase $1 bilhão então. A venda de Bitcoin foi divulgada pela Tesla no relatório de resultados trimestrais. É claro que a Tesla, então, ela é obrigada a reportar essas vendas, né? A Tesla já tinha feito outras vendas aí anteriormente, no início desse ano. Eu assim, pessoal, a grande questão é que o Elon Musk ele gosta muito de manipular o mercado, por isso que ele é tão controverso, né? Por isso que ele é tão odiado por muitos da comunidade. Porque ele fala uma coisa, faz outra, engana e tal, manipula, joga pra cima, joga pra baixo. É uma verdadeira baleia do mercado de criptomoedas, que vem perdendo também a sua importância e a sua relevância, porque as pessoas param de levar ele a sério, né? Então, ele vem falando, ele tava falando que ele era mão de diamante e tal, agora tá vendendo. Eu acho super natural você vender, realizar os seus bitcoins, até porque hoje ele não é visto como ativo de reserva de valor, as pessoas ainda enxergam ele como ativo especulativo, e aí existem os ciclos do Bitcoin, que a gente já trouxe aqui no canal, quero falar um pouquinho sobre ciclos psicológicos ainda nesse vídeo mais adiante. Então, aproveitando os ciclos, né, você consegue multiplicar o capital, e nós, como por exemplo, realizamos o Bitcoin e criptomoedas em dezembro, a gente deixa de perder uma parte, né, do nosso Bitcoin na queda. Então eu realizei a maior parte das minhas altcoins, eu fiquei com um pouquinho só de Bitcoin
para longo prazo. Então a grande jogada é que quando você realiza e coloca o lucro no bolso, você deixa de perder, né, poder de compra e você pode comprar de novo mais barato e aí o ciclo se repete, né? E aí eu acredito que é isso que o Elon Musk vai fazer agora e vem fazendo e eu acredito que é o mais pertinente, né? Para você ter caixa para comprar mais barato. Mas é claro que ele falou, né, que ia ser um holder, então ele acaba se contradizendo. Esse que é o problema, né? Não é problema você vender os seus bitcoins ou uma parte, né, para fazer um position trade e comprar mais barato. O problema é você falar uma coisa e fazer outra, esse que é o problema. Então, embora a venda de hoje seja a mais robusta que a Tesla fez até então, ela não é a primeira. Em abril deste ano, a empresa vendeu 272 milhões em Bitcoin. Na época, Elon Musk disse que a venda era essencialmente para provar a liquidez do Bitcoin como uma alternativa para manter o dinheiro no balanço patrimonial. Depois disso, o bilionário prometeu diversas vezes que tanto ele quanto suas empresas, Tesla e SpaceX, continuariam a ser holders de Bitcoin. Pois é, não é o que ele vem mostrando, né? Ele falou que iria ser holder, mas não é o que ele vem mostrando. Então, tem que tomar cuidado com o que o Elon Musk fala, né? E se você vai tomar decisões com base nisso. Não é uma coisa muito inteligente você tomar decisões com base em especulações e tal. É importante você entender os fundamentos, entender a ação do preço para você poder tomar suas próprias decisões. Então eu mostro, por exemplo, o que eu faço, insights que eu faço aqui para os membros, mas eu sempre falo, a área de membros, embora eu mostre o que eu estou fazendo, não é recomendação de investimento. Você precisa buscar o conhecimento para ter o discernimento de se é hora de comprar ou de vender, o que você vai fazer, né? Então, essa que é a grande jogada. E aí, essa venda da Tesla hoje jogou um balde de água fria no mercado e muitas pessoas estavam gananciosas, né? Isso até estava me preocupando, mas parece que deu uma arrefecida no mercado, então agora a gente vai falar sobre o preço do Bitcoin. Muito bem, pessoal. Então, vamos dar um zoom aqui no gráfico. O Bitcoin, ele estava dando uma valorizada nos últimos dias, certo? O preço aí saiu dos 17 mil dólares, né? Ele estava acumulando aqui na faixa dos 19 mil dólares. Ele saiu dessa região, então, aí, mais precisamente dos 18 mil dólares e foi até os 24 mil dólares, cujo qual é essa região amarela que já estava aqui no meu gráfico, que era uma resistência. E se nós darmos um zoom out no gráfico, aonde está essa resistência, Gabriel, que você já havia destacado, está aqui nessa acumulação, né? Então o Bitcoin veio justamente buscar essa resistência que estava marcada no gráfico. Por isso que é tão importante você dominar a análise gráfica, né? Você não vai prever o futuro, mas você vai ter uma noção da ação que o preço pode tomar. Aqui, pessoal, o Bitcoin fechou ontem com esse candle de indefinição, quando ele fica esse paviozinho para cima e paviozinho para baixo, como você está vendo aqui na sua tela, é um pavio de indefinição. E aí, hoje o mercado, né, durante esse dia, tende a tomar uma direção. Se vai ser para cima ou vai ser para baixo. Então, hoje, no dia de hoje aqui, eu tô gravando esse vídeo agora de madrugada quase, né? Mas, então no dia 21, né, na quinta-feira, vai ser um dia muito importante para ver o fechamento, se ele vai conseguir, né, superar esse corpinho para cima ou para baixo aqui, para a gente ter uma ideia se o mercado vai ter força compradora, ou os touros, né, vão ganhar, ou os ursos vão ganhar essa guerra. Um dos dois vão ter que tomar uma decisão, porque justamente esse candle aqui foi de indefinição, tá? Na verdade, parece até um shooting star aqui. Se a gente for bem realista, parece um shooting star, né? O que, então, poderia levar, na verdade, o preço para baixo, tá? E aí, leva o que eu vou trazer aqui na segunda parte desse vídeo. Se realmente for um shooting star, o que parece, né, que seria uma estrela cadente, como alguns chamam, né? Então ele faz aqui ele veio até os 24, o mercado perde força e volta para dentro, né? Então ele poderia já continuar a tendência de baixa aqui na sequência, que é o que eu acredito que vai acontecer. Por quê? Porque esse movimento aqui, pessoal, foi um respiro, como até comentei lá no meu Instagram. Aqui no meu Instagram, pessoal, até falei pra galera assistir, quem não segue lá acabou perdendo essa sequência de stories que eu fiz. Eu tinha dado um spoiler aqui no vídeo de ontem, né? Onde eu falei, então, sobre o que eu acreditava que iria acontecer e falei sobre a questão psicológica. Eu quero voltar a falar sobre isso nesse vídeo. Então, como eu falei, né, pessoal, eu acredito que isso era apenas um respiro. Quem faz swing trade acaba conseguindo aproveitar esses movimentos. Eu havia falado para os membros do canal, então quem é membro do canal nível 2 ou acima
há 2 semanas atrás eu havia falado que a gente poderia estar fazendo aqui um fundo duplo, aonde se isso fosse confirmado, né, se esse fundo duplo aqui fosse confirmado, a gente poderia ter uma oportunidade de swing trade, buscando os alvos entre 26 e 27 mil dólares, o que seria, claro, bem interessante. Então o Bitcoin ainda não buscou esses alvos. Para ele buscar esses alvos, ele teria que passar a média de 56 aqui. O texto aqui continua, né, onde eu falei que eu não iria fazer esse swing trade, então eu perdi essa valorização aqui do Bitcoin e do Ethereum, eu fiquei de fora, porque o meu foco agora é position trade, dada o cenário macro, tá bom? Então, dado o cenário macro, eu não estou fazendo swing trade, eu estou de fora aí, por enquanto. Por quê? Porque a tendência majoritária é de baixa. E agora a gente vai aprofundar essa questão. Por que a tendência majoritária para o Bitcoin e, claro, para as altcoins como sequência, porque o Bitcoin é o rei, é de baixa? Porque ele está fazendo topos e fundos descendentes e está abaixo da média de 5,6. Então, a tendência aqui é de baixa e eu acredito que respiros são naturais. Por quê? Porque o mercado ele não sobe em linha reta e não desce em linha reta. O mercado, assim como ele sobe em ondas, certo? Então o mercado ele sobe em ondas, ele também desce em ondas. E durante essas ondas, nós temos os respiros, né? Mas é um respiro para continuar a cair, tá? Então, olhando a visão macroeconômica, olhando de maneira geral aqui o ativo, eu acredito que o cenário mais provável é de correção aí para os próximos meses, tá bom? Bom, então aqui tá os membros que eu tinha falado, aqui tá os stories, né, que eu comentei, então que eu acreditava que era apenas um respiro, né? E aí aqui eu falo justamente para quem é position trade, dá oportunidade. Então vamos aqui falar um pouquinho de ciclo psicológico para entender o momento que eu acredito que nós estamos. Pessoal, eu acredito que nós estamos agora no momento de negação, ou próximo do momento de negação. Perceba que no ciclo psicológico de mercado, que eu aprofundo no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0, perceba que o mercado ele também não cai em linha reta. O mercado ele vai caindo em ondas. E cada fase dessa onda é uma fase, né, desse ciclo psicológico. A fase de negação, ela precede a fase de pânico. Aqui é a fase onde as pessoas, opa, agora vai subir, eu vou comprar mais que agora vai subir. E aí o mercado despenca, né? E aí forma o pânico. E depois do pânico, vem ali a capitulação, vem a fase da depressão, que é a melhor hora de comprar. Eu vou falar para os membros, né, quando eu for comprar, claro, mas eu vou buscar justamente essa fase de depressão. Eu acredito que nós não estamos na fase de depressão, até por conta do cenário macro e também porque nós estamos muito longe do próximo halving, né? Geralmente o melhor momento de comprar a criptos é próximo lá do próximo halving, né? Então, quando ele tá aqui, faltando cerca de 200 dias por ali, começa a ficar interessante de comprar, certo? Quando ele tá nessa fase roxinha aqui, né, azul roxinha aqui, é a hora de acumular. Então, nós estamos nos encaminhando para essa fase, mas ainda não chegamos lá. Então, eu acredito que, olhando para o ciclo do Bitcoin, analisando o halving, nós ainda estamos longe, né, de chegar no fundo, né? Que geralmente o fundo do Bitcoin acontece aí quando ele está mais próximo do próximo halving, né? E aí que se forma a fase de depressão. Olhando a questão macro, pessoal, aquele dinheiro abundante que nós tínhamos, aquela liquidez todas que nós tínhamos, ela vai sumir. Por quê? Por 2 fatores, não é só um, é 2 fatores. Aumento da taxa de juros e contração aí do balanço do Fed, que a gente já vem falando desde 2021 para você se antecipar esse movimento, gente. Não adianta você comprar o seguro depois que a casa pega fogo. Você tem que antecipar o movimento. Então, eu que faço position trade, eu vou tomar uma atitude. Você que faz swing trade, você vai tomar outra atitude. Como eu gosto de aproveitar os grandes ciclos, os grandes movimentos, fazendo poucas operações e ganhando bastante porque o movimento é maior, então eu, nesse momento, estou mais conservador, tá? Eu estou de fora, porque eu vejo aí um risco muito grande, justamente por conta dessa macroeconomia, certo? Então, o que nós estamos observando aqui, pessoal? Nós estamos observando aqui que a taxa de juros americana tende a subir e o balanço do Fed tende a contrair. Ou seja, nós estamos num cenário de contração econômica. Então, ativos especulativos, ativos de renda variável, tendem a sofrer nesse momento, como a gente já vem comentando incansavelmente e alertando os brasileiros aqui no canal, beleza, pessoal? Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Que muitas pessoas com essa altinha já ficaram malucas. Eu comecei a observar no Twitter, comecei a observar nos grupos do WhatsApp, as pessoas super animadas. Então, cuidado, pessoal. O Bitcoin não vai dar aquelas super altas, na minha opinião. Eu acredito que é apenas um respiro
para continuar caindo. Quem é swing trader consegue aproveitar e aproveita esses momentos. Mas quem é position trade como eu, acaba só observando de fora e dando risada da galera aí. Então, pessoal, a grande questão é que esse aperto monetário tende a fazer os mercados tradicionais de maneira geral a corrigir e tudo mais, como a gente vem comentando. Então o S&P aqui está justamente testando essa linha de tendência de baixa aqui, certo? Tá testando aqui também, deixa eu tirar essa linha aqui, ó. Tá testando aqui a média de 56 também. Então, eu acredito que o S&P vai continuar caindo, né, por conta dessa contração. Até porque, pessoal, nós estamos nesse cenário de aperto monetário e geralmente os crashes ocorrem quando a curva fica flat, né? Então, como eu já trouxe esse indicador várias vezes aqui para vocês, geralmente as crises, né, elas ocorrem quando o juro começa a ficar flat. Então o juro vai subir provavelmente até setembro, então provavelmente uma correção poderia vir quando ele parar de subir, porque é quando o mercado azeda. Então muitas pessoas dizem, erroneamente, na minha opinião, que o mercado cai quando o juro está subindo. Não é bem assim, geralmente o mercado cai quando o juro começa a cair, certo? Porque aí é onde o governo precisa estimular de volta, porque o negócio azedou. Só que dessa vez é diferente, porque além do aumento de juros, nós temos também, como eu falei nos vídeos passados aqui, nós temos também a redução do balanço do Fed, que é justamente o drenar da liquidez. Então nós temos dois fatores de contração econômica, que eu acredito que vão levar o S&P 500 a mais correção. Pode ver que ele está fazendo topos e fundos descendentes e está abaixo da média de 56. Então, fazendo topos e fundos descendentes é tendência de baixa, certo? E eu acredito que vai levar os mercados de maneira geral, o Bitcoin também, Ethereum também, falando aí para os próximos meses, tá? Então, movimentações de curto prazo, a gente pode ter esses respiros, sim, mas o meu foco é aproveitar os grandes ciclos e comprar na depressão. Então, por enquanto, não vejo oportunidades, eu vejo que é apenas um respiro, tá bom? Então, cuidado com as emoções, porque a gente sim pode ter esses respiros, como aconteceu lá no ciclo passado, onde nós tínhamos quedas e respiros de quase 50%. Eu mostrei até naquela sequência de stories para vocês. Então aqui nessa pernada, por exemplo, a gente tinha uma correção de 43% e depois um respiro de 50%, certo? Então um respiro aqui de 50%. Só que os topos e fundos aqui, ó, os topos e fundos aqui eram descendentes. Então esses topos e fundos aqui descendentes é justamente tendência de baixa, mesmo tendo respiros aqui de 40%, 50%, tá bom? Então cuidado aí com o emocional, cuidado com a ganância, porque o mercado ele vai fazer você achar que agora vai, só que ele vai fazer você tomar na tarraqueta. Então muito cuidado aí, pessoal, bunda na parede, tá bom? Se você é swing trader, você pode surfar, mas se você é position como eu, cuidado com a emoção, tá? Eu acredito que a fase da depressão ainda está por vir, muita correção ainda vai vir, né? Porque ainda a contração só está começando. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida, que tenha ajudado aí você a entender melhor a minha visão de mercado e o que eu espero e também o que está acontecendo no mercado. A minha visão é de position trader, né? Então você pode ser um day trader, um scalper, você vai ver de outra maneira, porque você vai focar em operações mais de curto prazo, mas eu foco em operações mais longas, de grandes ciclos, que é aqueles ciclos onde a gente ganha quase 1000% e depois realiza o lucro para ficar líquido, né? Para conseguir comprar mais barato. Então é assim que eu navego aí nos ciclos. Tem pessoas que gostam de fazer operações mais curtas, então é outra pegada. Mas, pessoal, acredito que a gente pode ver mais queda assim para os próximos meses, tá bom? Então, bunda na parede, fiquem espertos. Hoje eu adiantei o vídeo de ontem, né? O vídeo que eu soltei ontem aqui, deixa eu mostrar para vocês. O vídeo que eu soltei ontem aqui era para sair hoje, tá? Então eu adiantei aquele vídeo justamente para comentar sobre isso, porque é um assunto muito importante, tá bom? Então esse vídeo aqui, o mercado não precificou isso, era para sair hoje, mas eu resolvi falar de criptos, porque isso é muito importante, tá? Se você é novo no canal, recomendo que você assista os vídeos antigos aqui também, porque os vídeos aqui do canal são como quebra-cabeças, um complementa o outro, então eu recomendo que você assista. Por hoje é isso, seus capitalistas, a gente se vê na próxima. Não se esquece de deixar teu like aqui embaixo, hein? Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.